com muita felicidade. Obrigada. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que possamos estar em sintonia com essa casa maravilhosa, com essa espiritualidade, lembrando sempre que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, falando em nome dEle, apesar de todas as nossas lutas humanas, lutas espirituais. E como diz o nosso querido Dr. Herman, a maior caridade que Jesus faz conosco é deixar que nós possamos fazer o trabalho em nome dEle, apesar de sermos ainda esses alunos esforçados, né? Que nós já somos esforçados para nos melhorar. Bom, o nosso tema de hoje é um tema que eu acho que vai ser bastante antipático, porque a gente vai falar sobre felicidade, né? Então eu acho que ninguém gosta disso, né? Nós todos estamos aqui, acredito que numa busca incessante, é uma busca milenar pela felicidade. Se nós formos pegar a história da humanidade, nós teremos assim vários movimentos em prol da felicidade. Muitas vezes buscamos a felicidade de uma maneira equivocada, tentando acertar e acabamos não encontrando a felicidade como uma meta. Alguns perguntam se a felicidade seria uma meta ou seria o caminho. Alguns defendem que a felicidade é uma maneira de sentir, uma maneira de caminhar, uma maneira de perceber as coisas que acontecem à nossa volta. Quando nós falamos de felicidade, um primeiro questionamento: aonde está a felicidade? A felicidade estaria fora de nós? Ela estaria dentro de nós? Existem aquelas correntes que defendem que a felicidade está fora, depende de uma satisfação que vem do mundo exterior, depende da maneira como nós estamos vivendo materialmente, depende das nossas aquisições, depende daquilo que nós conseguimos em termos de sucesso, em termos de projeção social. Alguns vão defender que a felicidade depende de um estado interior, depende de uma pacificação com a nossa consciência, depende do fato de estarmos tranquilos diante do nosso próximo, diante das nossas ações frente à sociedade. E aí nós fomos buscar alguns conceitos de felicidade, sem a pretensão, obviamente, de esgotar o assunto, e fomos lá na Grécia Antiga pegando Aristóteles. E o que Aristóteles traz para a gente? Que a felicidade seria o quê? Uma harmonia, um equilíbrio dentro da prática do bem, ou seja, praticar o bem traria felicidade. Alguns críticos diriam: o que é o bem? Aqueles que são religiosos, né, ou que acreditam em Deus, melhor dizendo, defenderiam que o bem seria aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Outros diriam que o bem pode ser exatamente fazer tudo o que eu quero, independentemente do outro, ou seja, satisfazer as minhas necessidades egoístas. Avançando um pouquinho, a gente vai encontrar um conceito de felicidade, por exemplo, em Epicuro. Epicuro já vai dizer para a gente que a felicidade tem a ver com a satisfação dos desejos. Isso já complica um pouquinho, porque para eu satisfazer o meu desejo, não necessariamente eu estarei respeitando o território alheio, e nessa satisfação, naturalmente, eu vou encontrar algum tipo de complicador nessa convivência. Se nós pegarmos Confúcio, ele vai dizer para a gente que a felicidade estaria na harmonia entre os homens. Harmonia entre os homens. Para que haja harmonia entre nós teremos que entender necessariamente onde começa o meu direito, onde acaba, onde começa o meu dever, onde começa o dever do outro. Nós sabemos fazer isso? Nós temos essa facilidade de demarcar, de territorializar exatamente onde está o dever e onde está o direito, aonde começa a nossa necessidade, onde começa do outro. Se nós formos pegar a filosofia hindu, ela vai dizer para a gente que a felicidade estaria na não violência. A não violência traria para a gente um estado de felicidade. Para aqueles que são violentos, eles vão dizer que a felicidade é exatamente extravasar, é colocar para fora todo o seu impulso agressivo. Afinal de contas, aonde está a felicidade? E aí nós fomos buscar o Cristo. Jesus vai dizer para a gente que a felicidade não é deste mundo, já complicou a nossa cabeça, porque ele já falou que não é desse mundo, então a gente vai ter que perseguir em algum outro mundo. Que mundo é esse? Se nós formos pegar Hermínio Miranda, ele vai dizer para a gente que a felicidade está relacionada ao reino de Deus. E o reino de Deus é um estado íntimo.
Essa felicidade depende, obviamente, da nossa capacidade de harmonização com a nossa consciência. Aí a gente está definindo felicidade dentro do conceito espírita, dentro de um espaço filosófico específico, que é a capacidade de traduzir aquilo que a consciência diz para todos nós. A capacidade de desenvolver em nós o ser consciente que Joana de Ângeles diz que nós somos. Ser consciente é aquele que age em consciência, ou seja, aquele que age de acordo com a consciência, é aquele que age de acordo com as leis de Deus. As leis de Deus estão inscritas na nossa consciência e elas são traduzidas a cada encarnação, a cada experiência encarnatória, nós vamos conseguindo experimentar uma ou outra. Depende da nossa capacidade de correr, né? Depende da nossa capacidade de entender que não dá para ser feliz se não for fazendo o outro feliz, no sentido de entender que o outro também tem direito à felicidade. Alguns historiadores falam que a felicidade acaba a partir da Revolução Agrícola. Por quê? Porque no momento em que nós éramos apenas os coletores-caçadores e vivíamos sem necessariamente territorializar o nosso espaço, sem plantar, sem demarcar o território, nós éramos mais felizes, né? Não tínhamos a coisa chamada disputa. E alguns falam que ao contrário de que alguns autores dizem que o capitalismo que começa a trazer o inferno para a gente, alguns historiadores falam que foi lá na Revolução Agrícola que começa a confusão. Alguns historiadores dizem até que lá que começa a ansiedade. Eu acredito que sim, porque no momento em que eu começo a demarcar território e ficar com medo de você invadir o meu espaço, acabou minha felicidade, porque você pode roubar as minhas coisas, você pode desejar aquilo que é meu e eu começo a desenvolver o sentido de próprio, território privado. Na tragédia dos bens comuns, a gente tem, obviamente, a metáfora dizendo pra gente que enquanto o bem é público, a gente conserva. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, banheiro. É triste, né, gente? Às vezes não tem nem a tampa do vaso. Ali é um bem público. Deveríamos todos o quê? A felicidade é conservar o bem público. Quando nós transformamos algo em privado, como diz a tragédia dos bens comuns, ou seja, quando aquilo que é público passa a não ser mais público e você começa a demarcar um território, o que acontece? A gente preserva. A gente trata o banheiro da nossa casa como a gente trata o banheiro do aeroporto internacional? Por que será, né? E é interessante pensar por que a gente tem que ter uma certa veia egoísta para ser feliz. Voltando a Jesus, ele diz que a felicidade não é deste mundo. O que será que o Cristo quis dizer com isso? Ele estava dizendo que não é desse mundo porque aqui nós o quê? Não praticamos todo o seu amor, não entendemos que a felicidade depende, obviamente, da capacidade de respeitar o espaço privado, mas também o quê? O público. Ainda não conseguimos trazer para a nossa realidade, digamos assim, social, aquilo que fazemos na realidade doméstica. Se nós tratássemos uns aos outros como nós nos tratamos no espaço doméstico com aquele que amamos, né? Depende, né, Bianca? Porque se eu pensar em fulano aqui, não trato muito bem, não, né? Acho que eu trato melhor o pessoal lá de fora, né? Porque tem aqueles antipáticos que nascem conosco, né? Aqueles seres da criação que desenvolvem a paciência da gente para que sejamos felizes, não é? Vamos pensar em todas as pessoas que nos aborrecem agora com felicidade. Pensem agora rapidinho, momento terapêutico. Todo mundo pensando nos seus desafetos, assim, olha que felicidade ter essa pessoa, para que eu desenvolva o amor por Jesus. Dá até um negócio dentro da gente, né? Dá gastrite, dá um arrepio esquisito. Porque é exatamente ali que está a felicidade. É justamente se harmonizar com esses que são os desafetos. E aí, voltando a Jesus, se a felicidade não é desse mundo, ela é de que mundo? Jesus está dizendo para todos nós que a felicidade depende do vai e não peques mais. Quando Jesus diz para a gente vai e não peques mais, ele está trazendo uma exortação de felicidade, ele está anunciando um princípio de felicidade. O que vocês acham? Se eu for e não pecar mais, o que significa isso? Pecado é uma palavra que traz um certo ranço. Um ranço de erro, não é isso? Um ranço de alguma coisa feia. E quando a gente resgata esse sentido trazido por Jesus de pecado, pecado como algo que nos sabota, não é melhor? É um conceito melhor?
Pecado como algo que nos afasta da possibilidade de sermos felizes. O Freud tentou definir a felicidade também. Só que o Freud, né, ele era bastante pessimista. Até porque a felicidade para ele era parcial. Afinal de contas, existe um mal-estar na civilização, né? Existe uma repressão que diz pra gente que a gente não pode tudo. E felicidade, para alguns que não são, para aqueles que são ateus, seria exatamente poder fazer tudo o que a gente quer. Independentemente das consequências, porque consequência é coisa pra gente fraca, né? É coisa pra gente religiosa. É coisa para essas pessoas que acham que tudo tem uma causalidade, tudo tem um efeito. Isso é o próprio estado do materialismo. A felicidade de nós estarmos, felicidade, né? Destruindo tudo, usufruindo tudo, porque afinal de contas vai morrer, vai acabar, né? Então a gente feliz é o quê? Se a gente anuncia hoje que o mundo vai acabar, a gente com certeza vai continuar aqui ouvindo a palestra, não vai? Vai sumir todo mundo, né? Se bobear, eu também. Então, assim, se o mundo acabar agora, o que a gente vai fazer, gente? Vamos imaginar, o mundo acabou, vai acabar amanhã. A gente faz o que hoje? Todo mundo pensando, não precisa falar não. Leva para casa e pensa. Aquilo que, afinal de contas, eu estou há um tempão tentando perdoar e me retratar para ficar mais feliz comigo, eu continuo remoendo ou eu vou relativizar? Ou eu vou repensar? Por que a gente repensa quando a gente está no estado terminal, hein? O que será que muda na concepção de felicidade dependendo do estado em que a alma se encontra e a circunstância em que ela se encontra? Por que as pessoas que estão em estado terminal, elas falam que a felicidade seria exatamente o quê, hein? Não morrer. Ter mais tempo para fazer determinadas coisas. E nós que temos tempo, quer dizer, eu não sei se a gente vai sair daqui encontrado na morte, mas espero que não, né? Que a gente tenha um pouquinho mais de tempo. Quando a gente tem mais tempo, a gente negligencia. E parece que aquilo que é urgente, né? Deveria ser urgente, que é a nossa transformação moral, ela só fica urgente na hora de morrer. Por que será? Porque o espírito pensa assim, caramba, acabou meu tempo. Eu vou me encontrar com a minha própria consciência. O que eu vou falar para o mentor? E aí eu estou lembrando de duas pessoas que brigavam por causa do arroz. E eu fiquei pensando assim, gente, se elas se degladiarem, foi numa situação particular, numa situação de viagem, né? E duas amigas brigavam por causa do arroz, porque elas queriam fazer o arroz. E eu observando a briga, uma dizia assim, mas toda vez que a gente sai, eu sempre faço o arroz e todo mundo gosta do meu arroz. Muito bem, eu falei, gente, deixa eu parar para pensar, para ver se a gente vai ter que fazer prece, apartar, chamar a polícia por causa do arroz, né? E a briga começou por causa do arroz, e a coisa se desenrolou por causa do arroz, e elas pararam de se falar por causa do arroz. E eu fiquei pensando, ainda bem que não desencarnaram, porque eu chegar no mundo espiritual, qual foi a causa morte? A causa do arroz. Foi por causa do arroz que a gente morreu. E parece uma coisa boba, mas a gente briga por causa do arroz. O arroz pode simbolizar todas as nossas puerilidades, todas as nossas dificuldades de se entender. E a gente prefere ter razão do que ser feliz, então a gente briga por causa do arroz, porque tem gente que fica enciumada, porque afinal de contas, todo Natal, alguém faz sempre alguma coisa, e se nesse Natal essa pessoa não fizer e outra, poxa, agora não é mais o meu bacalhau, agora não é... E a gente briga por causa de vaidades, de coisas pequenas. A doutrina espírita diz pra gente que a felicidade, de acordo com Jesus, ela está exatamente aonde? Na capacidade de praticar a lei de Deus. Pergunta 614 do Livro dos Espíritos, não decorei o Livro dos Espíritos, só essa para o estudo. Só para que vocês não fiquem achando que eu tenho algum problema, né? Eu tenho outros problemas, né? Mas não esse, né? Então vamos lá. Pergunta 614 diz pra gente: o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. O que isso significa? Como é que eu posso saber quais são as leis de Deus? Elas estão inscritas na minha consciência, eu não sou religioso, não pratico nenhum tipo de... não tenho nenhuma afinidade com argumentos religiosos. Como é que eu posso saber se eu estou praticando a lei de Deus? Todo mundo sabe que quando fere o outro, alguma coisa bate lá dentro, um sininho, não bate? E fica assim, caramba, eu não deveria ter falado. Eu não deveria ter pensado, eu não deveria ter avançado nesse tipo de movimento, nesse tipo de atitude.
Obviamente, Deus, como é sábio, ele já inscreveu as leis na gente de tal maneira que não precisa ter religião para saber. Já imaginou que perigo ia ser isso? E aqueles companheiros que são ateus? E aqueles companheiros que fazem verdadeiros trabalhos de caridade, mas não acreditam em nada? E a gente pode se surpreender na hora do desencarne e ver que esses companheiros estão à nossa frente. Porque tem um monte de espírita perturbado que baixa na desobsessão. Vocês sabiam disso? E ficam lá esperando o nosso lar que não chega, né? Todo mundo querendo ir para nosso lar, né? E aí a gente fica pensando, gente, qual é a relação que eu tenho então com a felicidade? Se Jesus falou que vai e não peques mais, o Espiritismo diz pra gente que a gente só é infeliz quando a gente se afasta da lei de Deus, por que eu continuo fazendo um monte de coisa que não me traz felicidade? Por uma coisa muito simples. Vamos pegar Hermance Dufour, no livro, peraí que eu estou consultando HD mediúnico, Escutando Sentimentos, capítulo 1, A Rota dos Filhos Pródigos. Ali é um exemplo do quanto a gente sabota a nossa felicidade. Todo mundo lembra da passagem do filho pródigo? Todo mundo lembra. O filho pródigo, encantado com a felicidade mundana, o que ele faz? Me dá a minha parte que eu vou viver. Quantas vezes a gente faz isso e se revolta? Não, agora vai ser diferente, não é? E o diferente é se comprometer em vários assuntos, em várias questões. E ele vai, e quando ele experimenta a condição de menos-valia, que foi isso que ele experimentou, sendo ele filho do dono do mundo, e numa condição pior do que a dos porcos, ele olha e fala assim, o que eu estou fazendo comigo? O que nós estamos fazendo conosco? Quando a gente se envolve em determinados assuntos, ou discussões mentais, ou discussões verbais, ou posturas rígidas, posturas intransigentes, senão agindo como esse filho pródigo, que acha que a felicidade é ter razão, que eu tenho que estar certo. E aí um parênteses na rota dos filhos pródigos. Como é que a gente afere a maturidade de uma pessoa? Porque a maturidade tem a ver com felicidade? Quem é mais maduro é mais feliz? O que vocês acham? As pessoas mais maduras são mais felizes? Não necessariamente. Será? Não sei. Vamos pensar em maturidade como alguma coisa de capacidade de traduzir a lei de Deus. Vamos definir assim, maturidade como isso? E entendimento da lei de Deus. Fica fácil? Vamos organizar maturidade com capacidade de praticar a lei de Deus. Porque quanto menos a gente pratica, mais imaturo a gente é. No sentido de não entender qual é a proposta. Obviamente que essa maturidade ela vai sendo desenvolvida a cada o quê? A cada encarnação. Porque aquele que pratica a lei de Deus, voltando lá para o filho pródigo, que no momento em que ele sai e se afasta da lei de Deus, ele está sendo imaturo porque ele acredita que a felicidade é na experimentação de todos aqueles prazeres, que é necessário para o aprendizado, claro que é. Em nenhum momento Deus nos impede de fazermos isso. Obviamente que ninguém desenvolve livre-arbítrio fazendo tudo certinho, né? Tudo chatinho. A gente precisa sair até para experimentar o que é voltar. Porque para a gente saber o que é felicidade, a gente tem que experimentar um pouquinho da infelicidade, não é? Basta só pegar André Luiz em Ação e Reação, Mansão Paz. Quem leu sabe o que é infelicidade. Aquela região entre a Suíça e a Itália, o que é infelicidade? Ali a gente tem um retrato fiel do inferno mental, é ali. Mas aí voltando, vamos pegar conceitos de maturidade, vou trazer dois conceitos, que não são obviamente a verdade, são dois conceitos apenas, ok? Maturidade como a capacidade de entender a lei de Deus e praticá-la. Praticar significa, na hora que vem o retorno da lei de causa e efeito, eu não reclamo. Porque tem uma coisa chamada efeito bumerangue. Quando a gente está infeliz, a gente está experimentando o quê? O retorno da lei de causa e efeito. A gente pensa nisso na hora da infelicidade? A gente pensa assim, por que comigo? Mas a gente aprende que a cada um segundo as suas obras. Então, na hora que o efeito da obra volta, a gente fala assim, não, eu não quero. Não quero porque não tem nada a ver com isso. Não lembro nem o que eu fiz na outra encarnação, uma vez eu já escutei isso. Mas eu não sei o que Deus tinha para fazer quando inventou esse negócio de reencarnação, esse vai e volta, vai e volta. Já escutei isso de uma pessoa muito revoltada, né? Num estado assim, muito revoltado mesmo. E aí, voltando, se maturidade é a capacidade de praticar a lei de Deus, maturidade também pode ser a capacidade de adiar a satisfação? É um outro conceito trazido por Ângela Maria La Salabata, no livro Maturidade Psicológica, uma referência que Joana faz nas obras dela. E é uma psicóloga,
E ela diz o seguinte, que a maturidade de alguém é aferida pela capacidade de adiar satisfação. Mas estão dizendo aqui que felicidade é a busca do atendimento dos desejos. Como é que eu vou adiar satisfação e ser feliz? O que vocês acham? Mas quando eu adio satisfação, eu estou entendendo que nem todas as satisfações elas são o quê? Convenientes. Como diz Paulo de Tarso. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí a gente começa a relacionar tudo e pensar, caramba, existe uma cerca nas nossas ações. Que cerca é essa? São as leis de Deus. Porque por mais que a gente saia e Deus não se preocupe, porque Deus se preocupa. Deus fica preocupado, mandando mensagem pelo celular para saber onde é que a gente está. Não, ele só fala para a consciência assim. Ele só inventou a consciência, a consciência já, a gente já se ligou com ele de novo. Olha, Deus é tão maravilhoso que ele fez tudo perfeito. O melhor computador é a consciência, a tecnologia de ponta, mega avançada. Né? Não precisa nem de fio. É um negócio muito legal. Então, assim, na hora que vai, a gente, caramba, eu estou me infelicitando. Eu estou insistindo numa relação que eu sei que eu estou infeliz, mas eu não posso ficar sozinha, né? Vocês viram Não Sou Feliz, Mas Tenho Marido? Há muito tempo, uma peça de Zezé Polessa muito interessante. Uma crítica, não estou aqui, obviamente, defendendo a separação conjugal. Por favor, não deturpem o que eu estou falando. Estou apenas trazendo um exemplo. Mas é interessante, nós continuamos em amizades, em relacionamentos, em convívios que nos trazem o quê? Mais mal-estar do que bem-estar, mas afinal de contas eu estou muito preocupada com o que as pessoas vão achar. E aí tem um livro muito interessante que eu recomendo para quem tem compulsão por agradar, que se chama Síndrome da Boazinha, não sei se conhecem. É um best-seller muito interessante de uma psicóloga, que ela fala exatamente nessa dificuldade de ser feliz porque a gente quer agradar todo mundo. E aí quando a gente volta para Jesus, pensando em felicidade, Jesus agradou todo mundo? Não, tanto é que foi crucificado. Não teve a preocupação em agradar, porque quando ele diz assim, atire a primeira pedra, aquele dentre vós que não tiver pecado, ele foi meio antipático, não foi? Para muitos, né? Causou uma antipatia, com certeza. Porque causou o quê? Um constrangimento na minha autoimagem. Eu que me achava o máximo para julgar você, que é a adúltera, de repente eu tive que abaixar a pedra. Olha que constrangimento para o nosso orgulho. Olha que infelicidade a nossa. Ou será felicidade? Do momento em que a gente vai digerindo o orgulho, porque o orgulho serve para quê? Para atrapalhar a gente na hora de passar para o outro lado, né? Para atrapalhar a gente na hora de conviver, porque o orgulho ele diz para a gente assim, eu sou melhor do que você. Eu sinto melhor, eu sofro melhor, as minhas necessidades são prioridades. E aí eu começo a entrar numa dificuldade de convivência, porque eu começo a achar que o que acontece comigo é especial. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente desenvolve, voltando lá para o filho pródigo, quando ele retorna e ele experimenta que a felicidade não era aquilo que ele pensava, mesmo tendo o direito, mesmo tendo a possibilidade de experimentar, ele fala assim, o que eu estou fazendo comigo? A gente consegue assumir 100% da responsabilidade de tudo que acontece conosco? O dia que nós fizermos isso vai acabar em felicidade. Porque quando nós estivermos ainda no movimento infantil, como diz a irmã Dufour, delegando para fora os efeitos das nossas ações, a causa, melhor dizendo, dizendo que o outro é assim, por isso que eu sou assim, o outro não me faz feliz, a sociedade não me faz feliz, e a gente fala como se nós estivéssemos dentro de dentro de uma caverna e a sociedade lá fora, como se nós não fôssemos o social. Como se nós não fôssemos exatamente aqueles que praticam e constroem o quê? Uma convivência social. Enquanto nós mantivermos animais como barata, rato na terra, é porque a gente está indo mal. Uma professora lá do nosso centro, dando aula sobre a Gênese, uma professora de geografia, ela nos informou que a barata, olha, a barata é um animal pré-histórico, né? Ou bichinha danada para sobreviver, né? Ela não seria mais necessária ao planeta Terra. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, não. Eu fiquei olhando para ela e falei assim, que interessante. Mas por que ela existe? Por que Deus mantém um ser inútil? Né? Não é inútil.
Ela tem a função dela. Alguns dizem que ela absorve gás metano. Cada um fala uma coisa. Eu não sei porque eu nunca estudei a barata, não tenho inclinação para estudar a barata, nem vontade de estudar a psicologia da barata. Mas, enfim, dizem que ela seria totalmente desnecessária, a professora falou, porque ela é mantida pelo padrão vibratório dos nossos pensamentos. Aí eu me arrepiei toda. Falei, mas eu não gosto de barata, eu quero mais é que elas sumam. Se for voadora, vira um elefante na nossa frente, né? Voadora parece uma cobra, é uma coisa horrível. Mas, enfim, ratos também. Nós saímos agora do carnaval. Vocês têm noção de como ficou densa a vibração do nosso planeta? E a gente achou que felicidade era o quê? Na nossa cidade. Planeta, nossa cidade no planeta, né? De uma forma geral. Porque do jeito que vem gente, acho que não comporta nem no Rio de Janeiro. Do jeito que vem espírito, como diz lá em Nosso Lar, né? Os espíritos, aquelas faixas densas, aquelas nuvens densas, atraídos pelo nosso pensamento. E aí eu fico pensando, quando é que nós vamos parar de nos sabotar? Quando é que nós vamos parar de nos comportar como o filho pródigo? Porque disseram pra gente que felicidade é alguma coisa impossível. É impossível. Só que está lá no Livro dos Espíritos que a felicidade relativa dentro do nosso mundo, ela é possível. Porque a gente fica atrás de um final feliz, mas já acabou? Ou a gente está só numa página do capítulo? Vocês conhecem o mito do final feliz, da deusa, que era filha de Perséfone e Hades? Muito interessante a história do mito grego, que fala de onde vem, afinal de contas, essa busca do final feliz, que a gente propaga tanto nos desenhos, né? E a gente aprende, quando a gente vê Malévola, a gente vê que o final feliz não é bem aquela história do príncipe, não, né? Que, afinal de contas, o beijo de amor verdadeiro, ele pode vir de uma outra fonte de felicidade que a gente estratificou, estruturou como felicidade é só o amor a dois, antes de ler Shakespeare, né? Porque é tudo trágico. Mas, enfim. Mas, voltando lá no mito do final feliz, a gente tem a história de Perséfone, que era filha de Zeus e Deméter, e ela foi raptada por Hades, o deus do inferno, digamos assim, né? E ele leva ela para lá e a mãe começa a ficar muito infeliz, porque, afinal de contas, ela também estava relacionada à agricultura, às flores, ao perfume, e com a retirada dela, né, do convívio com a mãe e o pai, digamos assim, ela fica infeliz lá no inferno. E aí Hermes intercede por Perséfone, fala com Hades, olha só, vamos fazer uma negociação aqui, né? Ela fica um período aqui no mundo inferior e outra metade do ano ela fica aqui em convívio, no caso, com a mãe, né? E assim foi feito. E desse relacionamento nasceu uma deusa, que agora eu não me lembro o nome, e ela é considerada a deusa do final feliz. Porque ela traz uma morte feliz, ela traz a felicidade nas experiências do mundo. E a partir do mito grego, a gente para pensar, como a gente está atrás desse final feliz? Tem um desenho que fala que aqueles que eram os vilões, agora eu esqueci, eu acho que é o Shrek, que os vilões se revoltam porque, afinal de contas, o final feliz só cabia aos mocinhos, né? Eles resolvem roubar o final feliz. Olha que interessante, o final feliz está onde? Fora. Então eu tenho que roubar o final feliz dos bons para que eu seja feliz. E aquele que rouba o Natal? Hã? Aquele desenho que rouba o Natal? O rouba o Natal é do Grinch, né? Acho que é esse. Que rouba o Natal, até que ele descobre que o Natal, bem lembrado, até que ele descobre que o Natal estava onde? Dentro dele, que ele poderia experimentar, que ele não era um excluído. E aí ele trouxe um conceito muito interessante que ajudou a gente a pensar. Felicidade e infelicidade tem a ver com inclusão e exclusão? Pessoas excluídas se sentem felizes? E o que a gente mais faz na nossa vida social se não excluir pessoas? Eu não estou dizendo que a gente tem que gostar de todo mundo, porque isso também é uma inverdade, é uma hipocrisia. Até no mundo espiritual as coisas são divididas. O que a gente está falando é não excluir as pessoas pelos nossos preconceitos, pelas nossas crenças equivocadas, pela nossa dificuldade de entender que o outro pode ser feliz, apesar dele estar vivendo a felicidade que eu queria e eu não estou. Nessa hora é difícil, né? Pois é, fulano nem espírita é, já viu como é que é a vida dele?
Ele não é espírita, não atura o que eu aturo. Cara, não é espírita, é ateu. Como? Né? E a gente está lá prestando atenção, perdendo a felicidade, prestando atenção na vida dele. Por quê? Sabe-se lá qual o merecimento dele? Porque a gente tem que parar de ser espírita para ficar atrás do merecimento, tá, gente? Não adianta ficar atrás de bônus hora que vai perder tudo na hora de morrer. Pá, zera a conta. A gente precisa aprender a desenvolver o bem desinteressado. A felicidade está nisso? Porque uma pessoa madura, ela vai fazer o bem pelo bem, e mesmo que o outro não reconheça, ela está feliz com o quê? Com o bem que ela faz. Agora a pessoa imatura fala assim, pois é, né? Você tem que me amar. Eu estou fazendo bem por você, você tem que me amar. É isso que você faz depois de tantas fraldas que eu comprei? Depois de tantas noites sem dormir? Essa ingratidão, meu filho, minha filha, você não vai seguir essa carreira que a mamãe também queria que você seguisse. E a gente começa a delegar a felicidade, desenvolver padrão de culpa, quando a gente fala assim para a criança, se você não fizer isso ou fizer aquilo, a mamãe vai ficar triste. Ai, dá vontade de ter um ataque histérico. Por quê? Porque a mamãe vai ficar triste significa, eu tenho que deixar a mamãe o quê? Feliz. Olha só, já botei um caminhão em cima da criança. Não, a mamãe vai ficar triste nada. Você não deve fazer isso porque isso não está de acordo com a lei de Deus. Porque isso vai deixar você triste. Olha só, muda tudo, né, gente? Aí eu desenvolvo o sujeito autônomo, o sujeito implicado, a capacidade de construção da própria felicidade. Quanto tempo eu tenho? 7. Eu tenho só 8 minutos. Que tristeza. Isso traz infelicidade para o palestrante. É muito triste quando a gente quer falar 500 coisas e só tem 8 minutos, porque eu ia começar exatamente agora o Homem de Bem para falar o que é a felicidade, né? A felicidade, segundo a doutrina espírita, é exatamente essa capacidade de entender que nós construímos a nossa felicidade. Professor Paulo Figueiredo, no livro Revolução Espírita, livro fininho, 600 e poucas páginas, dá para ler nessa encarnação, começa agora que até morrer termina, né? Dá para ler, né? Ele diz para a gente uma coisa muito interessante, ele diz que exatamente o Espiritismo é a proposta de desenvolvimento da nossa autonomia, e não tem nada mais, não tem nada que traga mais felicidade do que a nossa independência emocional. É diferente de prepotência e achar que não precisa de ninguém. Independência emocional, posso dar um exemplo de não independência emocional, uma senhora de 60 anos que liga para o médico e diz assim, não consigo chegar no seu consultório porque eu não consigo escolher uma roupa. Porque até os 45 anos a mãe dela era viva e comprava roupa para ela. E depois que a mãe morreu, ela não consegue mais. E aí aquela mãe que quer fazer tudo pelo filho, né, que acha que tem que estar o tempo todo presente, que não suporta estar ausente, ela precisa rever. Aquele pai omisso que acha que tudo a mulher é que tem que fazer e ele, afinal de contas, ele é o provedor, também tem que rever. Aquele pai exigente que a criança chega com 9,5 e não tirou 10 por quê? Tem que rever. Aquela mãe que inverte o lugar e diz assim, você tem que me sustentar. Está errado. Quem nasceu primeiro? A constelação familiar está dizendo para a gente aí que a ancestralidade é o quê? Hierarquia ancestral. Quem vem atrás está maior, hein? Quem vem atrás está segurando. Então, a gente tem que parar e rever se a gente tem capacidade de ser autônomo, porque a pessoa dependente, ela não é feliz. Porque ela não consegue dar um passo sem que alguém diga assim, tá bom. Por isso, Jesus falou a cada um segundo as suas obras. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus falou, para de se sabotar e desenvolve autonomia. Autonomia significa, obviamente, a gente ajudar um ao outro, sim. Mas se uma criança já come sozinha, por que a gente tem que dar na boca? E aí eu conheço alguém, sabe? Que a filha de 6 anos já comia sozinha, mas o avô, sabe? O avô, fala pra mamãe que eu tô te dando na boca, não. O vovô falou que não era pra falar pra você. Então, porque é mais rápido, né? Vamos lá, porque dá trabalho limpar aquele monte de comida, né? E tá trocando a fralda e, obviamente, vai sujar a casa toda. E tem que dar tchau pro xixi, né? Tchau, né? Desespero, né? Total. Mas, enfim, dá trabalho, desenvolver autonomia.
Autonomia significa paz com a minha consciência, sabendo que eu vou fazer alguma coisa que não fere o outro, né? Mesmo que o outro fale assim, poxa, você fez isso, me magoou. Não tive a intenção de magoar, não foi direcionada a ele, mas as pessoas se magoam por tudo, né? Porque pessoas que estão num círculo de dependência, elas não podem dar nenhum passo porque o outro diz que, olha, eu conheço uma moça, que é advogada, que ela passou a vida inteira dela com a mãe dela dizendo assim, olha só, se você sair eu vou ter um ataque cardíaco. Então ela não podia sair. Passou a adolescência inteira sem sair. Só que agora ela está com 35, a mãe fala, você vai sair, eu vou passar mal. A senhora, se tivesse que morrer, já tinha morrido. Já estou com 35, agora eu vou sair, né? Pois é. Conheço uma que entrou em depressão porque o filho casou. Afinal de contas, era o príncipe da vida dela. O outro era o rejeitado, esse era o príncipe. E aí o filho casou, se separou, porque uma vibração de uma mãe dessa, coitado, não ia conseguir ficar casado muito tempo. Com certeza não. Né? Passou mal no dia do casamento. Tava lá, mas com aquela cara de paisagem, de abajur, sabe assim? Tá lá, mas não tá lá. Então, assim, a felicidade está fora da gente? Ou a felicidade é a gente conseguir desenvolver aquilo que o homem de bem fala? Capacidade de praticar a lei de Deus, capacidade de perdoar. E perdoar, gente, não é aquela coisa piegas, não. Perdoar é o entendimento de que o outro só podia ter aquela atitude naquele momento. É entender o nível consciencial do outro, é a maturidade do outro, é entender que o outro não pode decidir como eu vou me sentir. Porque enquanto nós formos assim, acharmos que o outro decide como eu vou me sentir, nós perderemos a nossa autonomia moral, espiritual. Jesus, apesar de tudo que fizemos com ele não perdeu o quê? A rota. Esse é o modelo, a gente não vai conseguir fazer isso numa encarnação. Mas a gente precisa tentar aproximar ao máximo, dentro, obviamente, dos nossos padrões de possibilidade, sem autoagressão, porque a gente também se autoagride. A gente começa a entrar num padrão de exigência que também é nocivo e patológico. A gente começa a exigir das pessoas o que elas não conseguem fazer. E como diz Leon Denis lá no Problema do Ser, Destino da Dor, a lei dos destinos, que é essa lei que rege a nossa convivência e rege o ir e vir, e rege a relação do mundo invisível com o mundo corporal, a lei dos destinos é uma lei de equilíbrio, não é uma lei de punição. Então a gente não pode ficar exigindo das pessoas aquilo que elas não podem dar. Porque Deus não faz isso conosco. É a capacidade de ter aquela palavra que harmoniza, é a comunicação não violenta, porém assertiva. Como nós temos dificuldade de fazer isso? Ou a gente se omite, porque a gente não quer conflito, e quem não gosta de conflito, facilita o abuso. Quem não gosta de entrar em conflito, facilita o avanço de práticas abusivas, porque não consegue dar o quê? Limite. E aí, como diz Hamed, o homem infeliz é aquele que não sabe dar limite, porque ele muito se magoa. Então, quem muito se magoa, porque não sabe dar limite, então vai ser infeliz. Porque quando eu começar a aprender a dar limite com amor, e Jesus fez isso, né? Vai e não peques mais. Meu reino não é desse mundo. Hipócritas, por que me tentais? O que é isso? Limite. Capacidade de dizer pra gente, olha só, menos. Para de julgar. Não julgueis para não ser julgados. Limite. Entende o outro como você também se entende, porque o que dói lá vai doer aqui. O que dói aqui vai doer lá. Então, assim, a dor nos nivela. O contrário da felicidade pode ser a incerteza. A incerteza social diante daquilo que vai acontecer conosco, sei lá, há quanto tempo. O contrário da felicidade pode ser exatamente a insegurança diante daquilo que a gente não sabe que vai experimentar. Mas como diz o Espiritismo, a felicidade traz a fé raciocinada. E se eu tenho certeza absoluta que acontece comigo somente aquilo que é divinamente planejado, eu já vou ficar feliz por estar aqui, por ter conhecido a doutrina espírita, por estar me esforçando como verdadeiro espírita que faz o quê? Os esforços, né, para domar as suas mais o quê? Inclinações, aquilo que nos faz mal. A gente vai entender que felicidade não existe sem ser
estando feliz com a felicidade do outro. E para a gente finalizar, vamos pensar. O dia que aprendermos a ficar feliz com o sucesso, com o avanço, com o progresso das pessoas, com certeza nós estaremos já felizes dentro de nós, até sem perceber, porque a gente vai começar a entender que não dá para ser feliz sozinho, como diz a música, né? Então, que Jesus nos abençoe, que possamos estar cada vez mais envoltos nessa vibração de amor. Muita gratidão pela paciência, pela atenção.